Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre a temática do aconselhamento genético e dos diagnósticos pré-natais. E, em primeiro lugar, a gente vai dar uma pequena introdução, mais pra frente a gente vai falar de cada um deles especificamente, dos exames, das consultas e tal. Então, assim, como seres evolutivos, a gente está sempre em constante mudanças e descobertas em todas as áreas que se tornam relevantes para a sociedade humana, né? É por isso que a área da medicina e a área da saúde, de forma geral, são muito estudadas por cientistas e biólogos desde sempre, pela necessidade que a gente tem de estar cada dia mais preparado para as mudanças que estamos submetidos. Algumas doenças e deformidades, como características genéticas, sempre fizeram parte da história da nossa existência. É por isso que a gente tem que estar sempre em evolução em relação a isso, né? Só que hoje em dia já existem técnicas que podem auxiliar e às vezes até mesmo prever certas manifestações genéticas em indivíduos que são afetados por características incomuns. É sobre essas técnicas que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje e como elas são feitas, como elas podem ajudar na, na sociedade de forma geral. Essas técnicas são estudadas e aplicadas por profissionais que se empenham na área de estudos da genética e que se empenham justamente com o objetivo de encontrar possíveis características hereditárias que podem afetar algum indivíduo, características como deficiências físicas ou mentais e até mesmo falhas do organismo da pessoa. Essa é uma prática muito importante, né, que existe exatamente para prever e, na maioria dos casos, tratar de anomalias que se manifestam na nossa espécie de geração em geração. Por exemplo, prever a probabilidade de um bebê nascer com defeito no sistema imunológico. Então, assim, esses métodos são necessários, estão cada dia mais evoluindo para um nível de compreensão e novas descobertas sobre essa espécie, sobre como vamos lidar com essas mudanças, já que somos tão suscetíveis a mutações genéticas, né? Só lembrando que apesar da humanidade estar sempre pesquisando sobre essas questões de saúde, né, o aconselhamento genético em si é algo muito recente, né? É uma ciência que está aí há pouco tempo. E o que ajuda a evolução dessa genética é a própria evolução da tecnologia, né, se a gente for parar para pensar. E esse aconselhamento genético, na verdade, é um tipo de consulta. É uma consulta médica realizada preferencialmente por um médico especialista em genética clínica. Essa genética clínica ela é uma especialidade médica, já é reconhecida pela Associação Médica Brasileira, né, a AMB. E essa medicina genética é um ramo da medicina que estuda as doenças causadas por alterações no material genético, né, do DNA dos indivíduos. O aconselhamento genético ele visa o estabelecimento de diagnóstico, prognóstico e, se possível, prevenção e tratamento de doenças genéticas. Também informa o risco de recorrência ou ocorrência de doenças genéticas no pacientes e ou seus parentes. Então, geralmente é feito um heredograma ou uma árvore genealógica, por exemplo, para calcular, por exemplo, a probabilidade de determinada condição ser passada, né, hereditariamente. Posteriormente à avaliação, o médico geneticista elabora um laudo de contrarreferência ao médico assistente que deverá nortear o segmento do caso. O- Esses exames, né, do geneticista geralmente são acompanhados por outros médicos especialistas e muitas vezes com outros profissionais da área de saúde, como fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Os procedimentos adotados são examinados e, após a análise minuciosa das informações que foram reunidas, o profissional entra em contato com os envolvidos, apresentando os resultados. Então, é de responsabilidade do médico de informar com sensatez a condição da alteração identificada e desmistificar conceitos errôneos, explicando também as melhores medidas a serem adotadas e maneiras de prevenir, caso seja possível, né, a ocorrência e ou recorrência do quadro. Então, como que funciona esse exame? Na verdade, se trata de uma consulta, onde o médico vai conversar com a família para tentar descobrir as possíveis causas de determinada condição. Geralmente tem duração aproximada de 60 a 90 minutos e é discutido o motivo da referência, né, o encaminhamento da família por outros profissionais, a anamnese, que é uma entrevista em si do profissional de saúde com o intuito de descobrir detalhes da doença e da história familiar. Às vezes vai ser construído um heredograma ou uma árvore genealógica que possa auxiliar no exame, o exame morfológico, o exame físico e a verificação de exames já realizados e solicitação de novos exames, além de avaliações complementares. Então aí se dá o início do aconselhamento genético e as orientações iniciais. A princípio, o aconselhamento genético ele tem como intuito compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, o provável curso da doença e as condutas disponíveis,
apreciar o modo como a hereditariedade contribui para a doença e o risco de recorrência para parentes específicos, entender as alternativas para lidar com o risco de recorrência, escolher o curso de ação que pareça apropriado em virtude do seu risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando de acordo com essa decisão. Só lembrando que a decisão é da família, o intuito do médico é apenas apresentar os fatos e ajustar-se da melhor maneira possível à situação imposta pela ocorrência do distúrbio na família, bem como a perspectiva de recorrência do mesmo. Já o diagnóstico pré-natal é indicado para mulheres que pretendem engravidar ou que já estão grávidas, garantindo para a mãe da criança uma noção de perigo que seu filho corre, baseado em uma análise pessoal dos pais e nas suas gerações passadas. Então, através disso, é possível reconhecer as condições que possam afetar o desenvolvimento do feto, e muitas vezes essas consultas são acompanhadas do próprio aconselhamento genético, né? Porque são consultas que apoiam e ajudam muitas mulheres a proporcionarem aos seus filhos saúde adequada e uma saúde a si mesmo, né? Por trabalhar questões como a sexualidade, como lidar psicologicamente com o fato de estar gerando uma possível vida dentro de si e as mudanças do corpo durante a gestação, né? Agora, em relação aos diagnósticos de doenças no bebê ainda durante a gestação, é um ponto bastante difícil, porque esse diagnóstico pode ser muito doloroso e muitas vezes o melhor seria interromper a gestação, né? Uma decisão que é bastante difícil para a família. Então, é justamente por isso que a melhor opção seria realizar um aconselhamento antes mesmo de engravidar.